Pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Vamos voltar aqui de novo então, né? Na nossa parte de física aí que está relacionada com calor. Na semana passada vocês viram aí que o André trabalhou com vocês. Então hoje a parte que a gente vai trabalhar se chama transferência de calor. O que seria transferência de calor? Primeiro, eu vou falar para vocês de alguns conceitos relacionados para a gente dar continuidade e lembrar algumas coisas aí que foram vistas no passado. O que acontece, pessoal? Para a gente saber o que é transferência de calor, a gente tem que lembrar o que é calor, né? E isso tem que ficar bem fixo na cabeça de vocês, o conceito de calor. Então, toda vez que falar para você calor, existem algumas situações errôneas no nosso dia a dia, por exemplo, quando você fala que está com calor. Ninguém está com calor, ninguém tem calor. Calor é único e exclusivamente relacionado por essa frasezinha aqui, olha, que eu coloquei aqui para vocês, por essa definição. Calor é energia. Então, se você quiser visualizar de uma maneira bem simples, você vai escrever que calor é igual a energia. Só. Para completar isso, calor é igual a energia em trânsito em decorrência da diferença de temperatura entre dois ou mais corpos. Tá ok, pessoal? Então, o que acontece? Olha, toda vez que eu tenho dois corpos e esses corpos estiverem em situações de temperatura diferente, vai ocorrer essa situação de transferência de calor. Fora isso, não vai acontecer. Para a gente dar continuidade também, eu só vou lembrar com vocês aqui o conceito de temperatura. Porque no nosso dia a dia a gente tem a mania de utilizar esses dois conceitos aqui errados, né? Às vezes a gente confunde os dois, às vezes a gente, num contexto, a gente utiliza os mesmos termos para relacionar com uma coisa só, mas as duas coisas aqui são totalmente diferentes. Então, calor, novamente, energia em trânsito em decorrência da diferença de temperatura, e temperatura é grau de agitação das partículas. Então é a medida do grau de agitação das partículas. Foi visto com vocês também. Nós temos aí as medidas, as básicas que a gente utiliza, que é o Celsius, a escala Celsius, baseada na temperatura de fusão e ebulição da água. A escala Fahrenheit também, baseado na temperatura de fusão e ebulição da água, só que em escalas diferentes. E a gente tem a escala Kelvin, que é uma escala bem trabalhada em laboratório, e ela está totalmente relacionada com o grau de agitação térmica das partículas. Então, mais para frente a gente vai estudar gases, e esses gases a gente vai sempre utilizar a medida da temperatura em Celsius, tá? Então, voltando aqui, olha, calor é energia em trânsito e temperatura é grau de agitação térmica de partículas. Então, gente, eu puxei uma setinha aqui, olha, para falar para vocês o seguinte, olha, imaginem que eu tenho uma caixa de isopor e essa caixa esteja perfeitamente isolante, ela está fechada. E eu representei ela por esse pontilhado vermelho aqui, ó. Então eu coloquei dentro dessa caixa, eu coloquei uma latinha de refrigerante a 100 graus, assim, estou pegando um objeto hipotético, né? A 100 graus, é lógico que não poderia fazer isso nunca, senão ela ia estourar, mas só para você ter ideia, um bloquinho de ferro a 100 graus e coloquei aqui um bloquinho do lado a 0 graus Celsius. Isso está dentro de uma caixa fechada hermeticamente, então eu não tenho troca de calor entre essa caixa e o ambiente. O que vai acontecer, pessoal? A energia em trânsito em decorrência da diferença de temperatura vai aparecer aí. Então, o corpo que está mais quente vai oferecer energia para o corpo que está a uma temperatura menor. Então o calor ele sempre vai fluir de onde eu tenho maior temperatura para menor temperatura. Nesse caso aqui, os dois eles vão trocar calor, sempre indo do A para o B. Se o B tivesse uma temperatura maior, seria o contrário aqui, as setinhas, tá ok? E isso vai acontecer até quando?
que é um conceito importante para a gente aqui também. Essa temperatura de A, ela vai diminuir e a de B vai aumentar. É lógico, né? Porque se eu não tenho nenhuma energia extra aqui, esse daqui vai perder calor, então ele vai diminuir a temperatura. Então, calor e temperatura, eles têm ligação entre os dois conceitos. Porque se eu perco, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou perdendo calor, a temperatura dele vai diminuir. E no caso aqui, que B vai ganhar, ele vai aumentar a sua temperatura, tá? Vocês vão notar, pessoal, que esse tópico do livro de vocês e dos exercícios que eu mandei para vocês é bem tranquilo. Eu acho, assim, particularmente para mim, eu acho a parte da física mais fácil, porque é uma parte muito conceitual, a gente não vai ver formulazinha nenhuma aqui, só vai ser mesmo aplicações dentro da transferência de calor, tá? E aí o que acontece? Olha, vamos supor que nessa mesma situação, que eu nomeei aqui de B, essa temperatura vai aumentar, essa temperatura aqui vai diminuir até chegar a 50 graus aqui. E essa de B vai aumentar até chegar a 50 graus. A partir desse momento, os dois corpos entraram num sistema que a gente chama de equilíbrio térmico. Então grava bem para vocês aí, tá? Equilíbrio térmico. O que quer dizer equilíbrio térmico? É quando as temperaturas elas se igualam ao seu valor. Toda vez que isso acontecer, a gente não tem mais calor ali naquele ambiente. Por quê? Porque as temperaturas eu não tenho mais uma diferença de temperatura e eu não tenho mais para onde essa energia ir. Tá ok, pessoal? Então, esses conceitos básicos a gente tem que ficar bem espertos com ele. E aí, eu vou apagar aqui rapidinho, volto aqui com vocês para a gente visualizar aqui quais são os tipos de transferência de calor, tá beleza? Então, voltando aqui, pessoal, nós temos alguns tipos de transferência de calor. Então, a gente faz uma separação entre 3 tipos de transferência. E aí nós vamos ver as aplicações que a gente tem no dia a dia também, de cada um deles. Por exemplo, nós temos a condução, a convecção e a irradiação. A condução, ela é um processo de transferência de calor que ela acontece nos sólidos. E ela explica várias coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, antes disso, deixa eu só falar uma diferença para vocês aqui, olha, entre condutores e isolantes. A gente utiliza muito essas palavrinhas para tratar de eletricidade. Só que os metais, por exemplo, eles são condutores de calor também, tá? Então o que acontece? Olha, quando você esquece, por exemplo, a sua colher dentro da panela e você tem fogo ali envolvido, quem nunca aconteceu isso com ele? De na hora de pegar a colher queimar a sua mão, encostar ali e dar um chiado na mão. Por que isso acontece? O fogo, imaginando aqui, olha, que a chama está próxima da colher, por exemplo, dentro de uma panela ou de um caneco. Você está fazendo o seu café, a chama do fogão está aquecendo ali a minha colher e ele aquece aquela região ali. E aí o que acontece? Olha, essas partículas que compõem aqui o meu material, elas começam a vibrar com uma vibração bem maior. E aí o que acontece, pessoal? Essa vibração, ela tá... O pessoal, tô rindo aqui porque tá passando o carro do ovo na região. Aí se vocês ouvirem aí no fundo, aí não esquenta a cabeça não, tá? O que acontece aqui, olha? Eu tenho aqui então a vibração então das partículas, e essas partículas, elas começam a vibrar, e esse movimento ele vai sendo transferido através do metal. Essas partículas elas começam a se chocar com mais rapidez e o calor ele é transmitido através dessas partículas. Então na hora que você pega a sua mão aqui, na hora que você segura lá a colher, você vai se queimar, porque a temperatura aumenta por causa da relação da transferência de calor desse lado, que tinha contato aqui com a minha chama, para esse outro lado. Esse processo de transferência de calor é chamado de condução. Tá? Então o que você tem que gravar, que é mais importante? Condução
ela acontece melhor nos sólidos e ela acontece por causa da agitação das partículas que começam a se agitar bem mais rápido em decorrência da quantidade de energia e elas são transferidas ali no meu metal. Então, ao contrário dos condutores, nós temos os isolantes também, né? Então, os metais eles são condutores, mas isolantes a gente tem plástico, madeira, borracha. Você pode ver que vocês devem ter em casa aí algum tipo de talher para você comer, onde o cabo da sua colher, por exemplo, ou o garfo, ela é de madeira ou de plástico. Isso serve para você não se queimar através aí da condução, tá ok, pessoal? Então, eu coloquei aqui as partículas, elas se chocam aumentando aí a vibração e aumentando aí a temperatura aí do objeto, tá? Então, esse é o primeiro tipo mais tranquilo para a gente, que é a condução. Quando você pisa em um piso diferente, por exemplo, uma madeira e uma cerâmica, e você sente que os dois você tem uma sensação diferente de temperatura, e se alguém te perguntar qual que é mais frio, você responde, por exemplo, que é a cerâmica. Se esses dois pisos estiverem no mesmo ambiente, isso não acontece, tá? A temperatura dos dois é sempre a mesma. Só que os condutores, eles têm a capacidade de absorver o calor do seu corpo mais rapidamente do que os que são mais isolantes. Então, quando você pisa, quando você coloca a mão em um metal, você sente que ele está frio. Mas o que é sentir frio? Sentir frio é porque você está perdendo energia para aquele metal. E ele tem essa capacidade porque ele é um condutor. Então, o que acontece? Eles costumam perguntar muito isso. Você pega uma barra de madeira e uma barra de ferro, por exemplo. Aí as duas, um com a mão direita e com a outra esquerda, e te pergunta qual que é a mais fria. Se tiver no mesmo ambiente, as duas têm a mesma temperatura. Então, por que a gente sente mais frio? Por causa dos condutores que têm a capacidade maior de absorver calor aí do nosso corpo, tá ok? Sentir frio é perder calor. E sentir quente, que a gente fala sentir calor, é ganhar calor do ambiente, tá? É ganhar energia. Então, quando você vai para um local em que está muito quente, é porque ali você está ganhando energia e você se aquece aí sentindo o que a gente chama de sentir calor, que está errado também, como eu falei para vocês, né? O nosso segundo tópico de hoje chama convecção. O que é convecção, gente? Convecção é um tipo de transferência de calor que aparece nos fluidos. E quando eu falar fluidos com vocês, eu quero sempre que vocês pensem em gases também, tá? Então, fluido é qualquer coisa que escorra, e gases correm, né? A gente tem então os gases e os líquidos, e a convecção ela ocorre nesse tipo de material. Então imagine novamente nosso canequinho, nós estamos fazendo aqui café, aí eu coloquei lá o meu caneco lá para esquentar, meu recipiente para esquentar, coloquei fogo no fogão, e aí esse calor aqui, olha, essa parte aqui vai começar a receber calor. E aí, olha que interessante, gente, a minha água que eu coloquei aqui para aquecer, essa parte aqui ela vai começar a receber calor. Como ela vai receber calor, a densidade dela vai mudar. Então a gente sabe que densidade é igual a massa sobre o volume. Então se as partículas elas vão começar a agitar mais, a densidade dela vai aumentar. Ó, vai diminuir. Nesse caso aqui, olha, a densidade vai diminuir nessa parte. E aí o que vai acontecer com o nosso volume? Como a massa é a mesma, se a densidade diminui, o meu volume aumenta. Então se o meu volume aumenta, essa quantidade de água aqui, ó, ela sobe. Quando ela chega aqui, ela se resfria, porque essa parte de cima está mais fria do que de baixo. Ela vai resfriar, a densidade dela aumenta, aí ela cai. Ela chega aqui embaixo, ela se aquece, a densidade diminui, ela sobe de novo, depois ela desce, e isso vai virar aqui, olha, uma corrente de convecção que a gente chama, tá? Então convecção é isso, é quando eu tenho aquecimento, a transferência de calor dentro de fluidos e gases, criando diferença de densidade. Então eu tenho uma quantidade de fluido que sobe e uma quantidade de fluido que desce,
e isso fica infinitamente ali até você cessar ali com a quantidade de calor que está ali, tá? Até aquilo ali parar, até você desligar o seu fogão. Quais as aplicações que o Enem pode cobrar de vocês? A gente tem a geladeira, por exemplo. A geladeira, a maioria das geladeiras, elas têm o congelador na parte de cima. Hoje a gente tem geladeira com congelador na parte de baixo, mas é uma questão totalmente ergométrica. As geladeiras mais antigas, quando a gente só tinha essa opção, todas as geladeiras, elas tinham um congelador na parte de cima. Por que que não é colocado na parte de baixo? Porque o gás que está aqui, a atmosfera que está dentro da geladeira, ela se resfria aqui no congelador. Como o ar resfriou, ele aumenta a densidade, ele cai. Quando ele cai, ele se aquece aqui embaixo, sobe e depois ele desce de novo e isso vai formar aqui dentro uma corrente de convecção. É por isso que o seu congelador, na maioria das geladeiras, é na parte de cima. Porque se você colocasse um congelador na parte de baixo, naturalmente a minha atmosfera aqui não ia subir. Aí eles fizeram agora, aí vocês devem estar se perguntando, quem tem esse tipo de geladeira. Por quê? É uma questão ergométrica. Há um tempo atrás, percebeu-se nos Estados Unidos que a maioria dos idosos estava tendo problema com coluna e eles perceberam que de cada 10 vezes que essas pessoas abriam a geladeira, 8 vezes dessas 10 era para pegar alguma coisa embaixo, na parte de baixo. Então eles inverteram o congelador para fazer com que isso invertesse também essa ordem. Cada 10 vezes que a pessoa abria a porta da geladeira é para pegar alguma coisa em cima. Então eles colocaram a parte que seria normal aqui, que a gente já tinha, colocou na parte de cima e o congelador na parte de baixo. Mas e aí, como que isso funciona? Aí o que que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que desenvolver um sistema para jogar esse ar frio para cima. É a única diferença, tá? Isso gasta mais energia? Acredito que sim, mas deve ser alguma coisa irrisória aí em relação ao gasto total de uma geladeira, né? Porque geladeira gasta muita grana, muita energia, né? Se transformar em dinheiro, mas é porque ela está ligada ali 24 horas por dia. O ar-condicionado é a mesma explicação, ele é sempre colocado na parte de cima, tá? Porque o ar frio ele desce, o ar quente sobe e isso vira aí uma corrente de convecção, tá, gente? Vai faltar aqui o nosso último, que é a irradiação. Aí eu vou só apagar aqui, volto com vocês. E os nossos exercícios dessa semana vão ser todos teóricos de aplicação de estudo que eu falei para vocês, tá ok, pessoal? Só um momento. Bom, pessoal, então, para a gente terminar aqui, então, a gente tem aqui então a nossa transferência de calor relacionada aí com a irradiação, né? Então, a irradiação é a transferência de calor por ondas eletromagnéticas, né? O que seria esse tipo de transferência de calor? Quando você está, por exemplo, exposto ao sol, por que o sol, da distância que está, ele consegue te aquecer? Como que isso acontece? É através dessas ondas. E essas ondas têm uma particularidade que elas podem se propagar no vácuo, ela não precisa de matéria para se propagar. Então, a luz que sai lá do sol, ela consegue chegar lá na Terra e te aquecer, tá? Esse tipo de transferência de calor, ele acontece também dentro de casa, para quem tem lâmpadas incandescentes. Existe uma legislação no Brasil que de alguns anos para cá não poderiam mais ser fabricadas para vendas assim, igual a gente tem dentro de casa, né? Porque a gente tem outros tipos de lâmpadas mais eficientes. A gente tem as lâmpadas fluorescentes, as lâmpadas de LED hoje em dia, que são moda, né? Na verdade são as mais eficientes que a gente tem. E essas lâmpadas elas não emitem muita radiação. É por isso que você não se aquece com essa lâmpada. Mas as lâmpadas antigas, aquelas lâmpadazinhas de bulbo assim, ó, para vocês que são novos aí, vocês não sei se tiveram contato com isso, ele tem um bulbozinho assim, olha. Tem um negócio, é mais ou menos isso daqui.
Esse tipo de lâmpada aí, a eficiência dela é muito baixa. A maior parte do calor que é gerado ali, são ondas que aquecem o ambiente. Então você chega num local que tem esse tipo de lâmpada, o ambiente está quente. E essa temperatura se dá através da irradiação, que são ondas que saem ali daquele objeto e chegam até o outro lado ali, como aconteceu aqui com o nosso Sol, chegando até a Terra aí, as nossas ondas eletromagnéticas. Tá? Qual que é a aplicação que o Enem pode cobrar? Uma que vocês já vem desde o 5º ano, lá do ensino fundamental, geralmente o pessoal a cada ano passa para vocês, que é o efeito estufa. Então o que seria o efeito estufa? O efeito estufa ele sempre existiu, ou ele a partir de alguma época, ele sempre existiu. Ele é um efeito relacionado com a nossa própria atmosfera. Então a nossa atmosfera, ela barra uma quantidade de calor que penetra dentro da mesma, né, dentro da atmosfera, e essa quantidade de radiação, quando ela chega até a Terra, por exemplo, parte dela é absorvida e parte é refletida. Então ela deveria sair, mas na hora que ela bate aqui, olha, ela retorna de novo. E o que está gravando então esse efeito estufa? Os gases poluentes aí que a gente sabe aí do nosso dia a dia, tá? Então, o efeito estufa, ele está relacionado com a quantidade de gases que estão aí na atmosfera e ele não deixa essa irradiação sair e voltar de novo para fora da atmosfera, tá ok? Fazendo com que a temperatura na Terra aqueça mais do que o normal. Tá beleza, pessoal? Então, hoje a ideia foi mesmo passar para vocês os 3 tipos de transferência de calor, tá, gente? Então, espero ter contribuído com vocês. Na quarta a gente se encontra lá na nossa live. Vou deixar também um exercíciozinho para vocês, que são todos teóricos. E espero que tenha ficado claro aí para vocês, tá bom, gente? Tudo de bom, muito obrigado e até breve, tá, pessoal?